Não vou estar aprofundando assim, como eu diria, de um curso, né, do básico ao profissional. Não, vai ser o básico, entendeu? Onde eu vou estar passando para vocês as principais funções dele, né? Eu creio que eu vou precisar de mais de um vídeo aqui, porque são muitas funções, entendeu? Eu não vou estar adentrando a história dele, a formação dele, onde foi criado, quem criou, o porquê, essa parte de o software livre, o software, né, com, com intuito de remuneração. Isso aí, tem vários vídeos aí na internet, aqui mesmo no YouTube, que vocês vão estar, entendeu? Vocês vão estar encontrando sobre essa parte histórica dele. Como introdução, o que eu vou estar falando para vocês aqui? Para a gente, né, ter um pontapé assim, para começar aqui na base dele. Ele tem início com o OpenOffice, né? Aí depois ele leva o nome, onde há uma ruptura ali, né? Acho que dos criadores dele. Aí depois vem o BR Office, aí o LibreOffice, né? Que é o atual, que é a ideia do software livre, onde você pode estar programando ele, mudando as configurações dele para que você possa estar trabalhando com ele. Beleza? E então, pessoal, como eu havia dito, né, o LibreOffice, né, tem essa ideia do software livre, ele tem como... na verdade, o LibreOffice ele é um conjunto de programas para escritório, entendeu? Ele é composto por uns programas assim, base, uns softwares base, como o Writer, o Calc, o Impress, mas ele tem outros programas também no conjunto menores, entendeu? Como o Draw, o Match, o Base, tá? E ele é livre também, é um software livre. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do site onde vocês podem estar baixando ele, tá? Aqui, ó. Tá aqui, LibreOffice, o que eu estou utilizando é o 7.1, tá? Aqui vocês olham, ele tem o Base, o Calc, o Draw, o Impresso, o Match e o Writer, que nós vamos estar trabalhando nesse vídeo. Como eu disse, eu acredito que vai ser uns 2 vídeos aí, 2 a 3 vídeos, pelo tanto de comandos que ele tem, né? Na sua estrutura aqui. E como está executando esses comandos, mostrando. Eu não quero comparar, dentro desse vídeo, ficar fazendo comparações. Eu só não quero, como também não vou, entendeu? Comparar ele ao Word, porque, no Word é assim, aqui é assim. Não. Tá? Só para focar bem nele, entendeu? Porque senão você vai ficar com aquelas duas coisas. Selecionar tudo no Word, é Ctrl T, aqui é Ctrl A. Então, não, aqui é Ctrl A, essa função é assim, aquela é assim, entendeu? Propriamente dito assim. Por quê? Para ele ficar mais simples, o aprendizado ficar mais simples, a gente poder ter no decorrer do vídeo, assim, uma aula mais leve, mais prática, entendeu? Para vocês estarem assimilando as coisas e vocês estarem também praticando aí. Por isso também que eu não quero fazer em um vídeo só, porque eu vou fazer algumas atividades aqui e vocês vão estar fazendo junto aí, né? Vocês vão estar pausando o vídeo, que o legal do vídeo é isso, vocês podem estar pausando, né? Às vezes na sala de aula o tempo não dá aí, beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou reduzir aí a câmera aí um pouquinho, botar ela mais aqui para cima, né, no caso. Subir ela, diminuir, para mim ter esse espaço aqui, ó, para estar trabalhando com vocês, entendeu? Beleza? Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa aí, né? Então nós temos aqui, pessoal, de início aqui, a barra de menu, né? Essa barra de menu, ela vai abrir para vocês aqui. Eu vou clicar aqui em exibir, tá vendo? Várias opções aqui, ó, de comandos, né? Ou de comandos também de ferramentas. Se eu abrir esse comando aqui, no caso, menu de régua, tem as ferramentas para régua, né? A ferramenta seria o que aqui? Seria essa barra aqui,
ferramentas, que elas se assemelham a um atalho, né? Para você estar acionando uma função dele, né? Nós temos aqui você clonar uma formatação, você salvar, você imprimir, você ampliar, você cortar, fazer uma revisão ortográfica, inserir uma tabela, entendeu? Nós vamos estar falando aqui dessas ferramentas, a maioria delas, tá? Eu vou estar falando delas aqui, vou estar dando exemplos delas. Porque a gente falando assim, sem exemplo, sem estar praticando, fica complicado, porque senão vocês não praticam e também a gente não vê, né, a ferramenta, a função propriamente dita sendo executada, beleza? E informática tem esse probleminha, se você não praticar, se você não entender, não tiver uma visão, assim, a cena, sabe? Você não montar a cena na sua frente, você não... Até mesmo se você tem uma base para você imaginar o que você vai fazer, você tem que estar praticando, entendeu? Os livros, geralmente eles vêm com gravuras por isso, para você ter uma ideia do que você vai fazer, entendeu? Nós temos nossa apostila aí, tá maravilhosa, não... Vou sair um pouco fora dela da ordem, mas vou estar falando tudo que está na apostila para vocês, tá? Por que eu vou sair da ordem? Porque eu vou ficar um pouco mais solto aqui, eu vou escolher as ferramentas e vou estar aplicando para vocês verem. Tá beleza, pessoal? Pessoal, eu vou estar utilizando aqui uma descrição do livro de José de Alencar, Iracema. A gente está trabalhando, formatando, tá? Para isso eu vou começar aqui no menu aqui, ó. Na barra de menu, nós vamos aqui em editar, tá aqui colar. Você pode também, ó, tá colando com Ctrl V, ou então, ó, botão direito aqui do mouse, tá? Vocês podem estar colando. Vou colar ela aqui. Esse parágrafo aqui, esse texto aqui, pessoal, você pode ver que ele não está formatado, ele não está com uma distância pré-definida. Isso aqui existe normas, né? Até mesmo para você entregar um trabalho, um TCC, existem normas. Então, o Writer é para isso, né? Para você estar fazendo um ofício, para você estar fazendo N coisas dentro da empresa, entendeu? Um relatório. Então, você tem que utilizar isso aqui. Você não pode estar escrevendo isso daí à mão. Dependendo da empresa, se aceitar, tudo bem, mas a maioria eu acredito que não aceite, né? Então nós vamos estar utilizando esse textozinho aqui, ó. Iracema, a Virgem Tabajara, consagrada a Tupã, apaixona-se por Martim, guerreiro branco, inimigo de seu povo. Por esse amor, abandona a tribo, tornando-se sua esposa. Ao perceber mais tarde que Martim sente saudade de sua terra e talvez de alguma mulher, começa a sofrer. Tem o filho Moacir, enquanto Martim está lutando em outras regiões. Quando ele volta, Iracema está prestes a morrer. A Iracema é a virgem dos lábios de mel, né? Do poeta José de Alencar, né? No estado do Ceará, e por aí em diante. Se vocês tiverem curiosidade, vou deixar o link também abaixo aqui para vocês estarem ouvindo o audiobook, né? Esse audiobook ele é livre, né? Da LibriVox. Vocês podem estar baixando, vocês podem estar... Você está apreciando, admirando e apreciando a obra de José de Alencar, né? Tem vários livros dele, muito bons, tá? Mas, vamos lá, senão o vídeo vai se estendendo aqui. Então eu tenho aqui, pessoal, o que acontece? Eu preciso estar salvando isso aqui, né? A minha escrita aqui, o meu parágrafo, né? Então eu vou salvar ele aqui. Mas vou salvar como? Existem vários formatos para você salvar. Né? O Writer, pessoal, por padrão, ele já salva por ODT. Tá? Você vai ver aqui, eu venho aqui, ó, arquivo, eu vou salvar como. Aqui tem os documentos, né? Extensão de arquivo automática, salvar com senha, criptografar com chave GPG. Isso aqui nada nos interessa, isso aqui é mais avançado. Tá? Depois, se vocês quiserem se aprofundar, eu vou abrir aqui, pessoal, que eu posso escolher
Como padrão, ele salva ODT, mas eu posso escolher outra forma para ele escolher, tá? Ó, XML, formato da internet, entendeu? O ODF, né? Office, texto, Unity Office, formato do Word eu posso tá salvando aqui, ó, do 2007 ao 365, tá? Modelo do Word, o Word 2003 XML, 97, tá? Docbook, documento HTML do Writer, né? Para internet, tá? O Ric Text, esse aí, texto rico, tá, pessoal? Só o texto e por aí em diante. Ó, em VBA do Word, beleza? Eu vou deixar ele aqui, eu vou salvar ele aqui, ó. Deixa eu clicar aqui fora para isso aí. Na extensão dele. Como eu já tinha salvo, ele vai me mostrar essa casa. Você deseja substituir? Pode substituir, não vai mudar nada lá não. Aqui em cima vocês podem ver, ó, Iracema de José de Alencar, formato ODT. Beleza, pessoal? Mas ele traz com ele também, pessoal, outro formato que a gente pode estar salvando e exportando, que é em PDF, tá? A gente tem aqui, ó, essa ferramenta, exportar diretamente como PDF. Posso clicar nele aqui. Você pode ver que ele já abre o tipo Portable Document Format PDF. Iracema de José de Alencar. Vou deixar aqui na pasta documentos mesmo. Eu vou só salvar aqui. Só vou pôr a primeira letra aqui em maiúsculo. Mas no formato aqui já existia. Vou exportar ele no PDF. Aqui vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir o PDF aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Beleza? Então, essa é a parte de salvar. Ó, a forma que ele salva, os formatos que ele salva, entendeu? Vai depender do objetivo de vocês. Se vocês vão abrir só aqui no Writer, se vão abrir na internet, se vão abrir no Word, entendeu? Ou outro software aí. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui na barra de menu, se eu quiser estar abrindo aqui, ó, qualquer um desses daqui, é só eu manter pressionado o Alt, tá? E a letra, no caso aqui, que esteja grifada aqui. Vamos supor, em arquivo, Alt A. E dentro no menu aqui, ó, você pode ver que tem algumas letras aqui que elas também estão grifadas. Se eu quiser estar abrindo aqui modelo, eu vi que todas elas têm as setas aqui, né? Assinaturas digitais. É só eu estar clicando também, entendeu? A tecla Alt pressionado simultaneamente com a letra ali que eu vou estar abrindo, tá? Aqui abaixo da barra de ferramentas, né? Eu tenho a régua, onde eu vou estar fazendo as tabulações, né? Meu recuo de parágrafo, recuo de tabulação, no caso aqui, tá? Eu posso estar, deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês, né? Eu vou estar fazendo isso aqui na prática, tá? Se eu pegar só na parte de cima dele aqui, ó. Eu quero recuar ele aqui, ó. Eu quero dar um parágrafo ali, ó, de acordo com a BNT, só com a parte de cima, tá vendo? Recuo ela aqui de novo, boto ela na parte que estava. Aí eu quero recuar todo o meu parágrafo aqui. Na parte de baixo aqui. Eu recuo todo o meu parágrafo. Eu quero voltar aqui, eu fiz errado. Só vim aqui nessa seta, desfazer. Tranquilo? Só para que eu possa estar aqui formatando, no caso, meu texto aqui, né? No Write. Eu tenho que estar aqui grifando, né? Palavras, parágrafos. E tem várias formas de seleção deles, tá? Você pode estar selecionando só com o mouse, né, o que você quer selecionar, e você pode estar utilizando também
as teclas, como a tecla Shift, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu venho aqui, vou selecionar só Iracema. Mas eu quero selecionar Iracema, a Virgem. Aí eu venho aqui, mantenho o Shift pressionado, eu venho aqui nessa parte aqui da Virgem e clico. Tá vendo? Eu vou de parte por parte. Agora eu quero selecionar Tabajara. Foi até o R só. Aonde eu parar o mouse aqui, pessoal, eu vou selecionando. Tupã, depois da vírgula aqui, ó. Beleza? É uma forma de selecionar. Se eu quiser selecionar o parágrafo todo, seleciona embaixo. Se quiser, só na parte de cima, tá? Eu mantenho o Shift, no caso aqui, pressionado e vou selecionar na parte que eu quero. Eu quero tribo. Eu venho aqui, seleciono tribo. Aí eu pressiono o Shift e vou marcando, tá? É por parte, né? É uma seleção por parte. As partes que eu quero. Para mim não estar arrastando, eu vou só marcando e vou clicando. Beleza? Outra forma de seleção também aqui é por cliques, tá? Vamos supor, eu vou vir aqui em Iracema, eu vou dar um duplo clique. Eu vou selecionar só a palavra Iracema. Se eu der um triplo clique, pessoal, eu vou selecionar a frase completa. Até o ponto aqui, ó, ele selecionou para mim. Se eu der o quádruplo clique, eu seleciono todo o parágrafo. Quer ver? Eu deixo em cima de Iracema aqui, ó. Eu seleciono todo o parágrafo. Beleza? Isso aqui é para ajudar vocês na formatação, né? É para otimizar o trabalho, no caso. Aqui, pessoal, na barra de ferramentas, nós temos essa parte aqui, ó, que é justamente para os parágrafos, tá? Alinhamento, justificativo, ó. Eu posso alinhar todo ele à esquerda, centralizar o parágrafo, alinhar um parágrafo à direita e justificar. Para isso, eu preciso estar com esse parágrafo aqui todo marcado. Então eu vou dar um quádruplo clique aqui nele. Marquei todo ele. Vocês podem ver que ele está todo à esquerda, que ele já estava marcado. Se eu vier aqui, ó, centralizar, olha como ele ficou. Aqui ele já foi para o outro lado. Aqui justificado. Essa é a forma mais usual, tá? Você justifica aqui porque ele vai pegar todo o espaço aqui. Beleza? Se eu deixar do jeito que ele está, vocês podem ver que fica um espaço sobrando aqui. Tá? Se eu justificar ele aqui, ele não vai deixar espaço sobrando. E se eu for digitando, aqui eu fui até quase o final, né? Serve para aprimorar os conhecimentos e pode notar que ele vai justificando, ele já vem para a linha de baixo. Entendeu? E sua qualificação profissional, né? Beleza, pessoal? Então aqui tá, essas três formas aqui, né? Eu tá ajustando o meu parágrafo de acordo com o que eu queira, né? Tem pessoas que vocês vão ver muito texto aí que ele tá, no caso ele tá aqui, ó. Ele tá dessa forma, tá? Ah, Beto, eu não quero selecionar utilizando isso daqui. Vocês vão em Ctrl A. No Ctrl A, ele seleciona. Só que aqui se o documento ele tiver com
com outros parágrafos aqui, né? Ele vai selecionar tudo, tá, pessoal? Então, por isso aconselho dar um quádruplo clique aqui. Ou então, bem na primeira aqui, grifo, aperta a tecla Shift e vem na última aqui, ó, e seleciona. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Aqui na barra ferramentas, nós vamos ter essa ferramenta aqui, ó, localizar e substituir. O que essa ferramenta faz aqui, pessoal? No caso, esse atalho aqui. Você pode estar acessando ele tanto aqui, por aqui, ó, como com Ctrl H, ou aqui, ó, em editar, você pode estar acessando ele por aqui, ó, localizar e substituir. Esse localizar aqui, pessoal, ele não substitui. Se eu clicar só em localizar, ó, ele vai abrir aqui, ó, na barra de status, essa janela aqui, para que eu possa estar digitando o que eu quero localizar. Aonde que ele vai localizar isso? Dentro do que está escrito aqui. Tá? Eu vou clicar aqui em localizar e substituir. Ele vai abrir essa janela aqui, ó, para mim. Vocês reparem que ele tem essas partes aqui onde você pode estar marcando ele. Diferenciar maiúscula de minúsculas, somente palavras inteiras, substituir por trás, estilo de parágrafo, né? Substituir. O que acontece? Eu tenho aqui, eu estou com um parágrafo pequeno aqui, mas vamos supor que eu tivesse aqui 50 páginas. Eu vou aqui e digito algum erro de português, ou eu digito uma palavra que eu não quero depois eu pesquisando, não quero essa palavra dentro da minha obra. Eu vou dar um exemplo de palavra. A palavra já foi muito utilizada, hoje se utiliza pouco, mas eu ainda ouço essa palavra por aí. É a palavra denegrir. Entendeu? Denegrir é uma palavra que ela foi taxada assim como racista. E foi taxado e Por quê? Denegrir é tornar negro. Essa é uma palavra antiga que falava isso aí, tá denegrindo a pessoa, tá me denegrindo, tá me tornando negro, tá, quer dizer que está tornando a pessoa uma pessoa, pelo tom racista, uma pessoa de má índole, uma pessoa que não serve, e por aí em diante. Eu não gosto dessa palavra. Eu aprendi essa palavra numa reunião na CULT, né? Fui fazer um sindicato aqui na época aqui em Guarapari dos ambulantes. Eu fazia parte do sindicato. Eu vendia, né, quadros na praia, então fazia parte do sindicato. Aí eu fui entender essa palavra com a oradora, né, que veio com a equipe, conversando numa reunião que nós fizemos. Ela explicou isso. Eu entendi isso. Eu guardei isso comigo, então eu sempre busco nunca tá utilizando isso. Eu aboli isso aí do meu linguajar, da minha escrita, entendeu? Aí, como exemplo, supor, ela está aqui. Ela não está aqui, nesse texto aqui, mas se tivesse, eu escreveria ela aqui e clicaria em localizar. Ela dentro dessas páginas, quanto for 10, 20, 30 páginas, ela ia grifar todas elas, essas palavras para mim. Eu poderia digitar outra palavra, entendeu? E substituir. Ela automaticamente substituiria todas essas palavras. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui não tem muita palavra repetida, mas eu vou... A palavra Iracema. Iracema. Vocês reparem que eu não tenho nada aqui marcado, né? Localizar todas as Iracemas que tem. Ó, ele veio aqui, ó, e grifou para mim as duas que tem. Tem essa aqui e tem essa aqui. Ele está diferenciando maiúsculas de minúsculas? Não, não está. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quer ver? Eu vou vir aqui agora, essa palavra aqui, é nessa daqui, Iracema. E vou escrevê-la toda em maiúscula. E vou aqui de novo, vou fazer outra busca.
Agora eu acessei através do Ctrl H, beleza? A última palavra que você digitou, ela permanece aqui, tá? Seria uma memória. Se eu digitar outra palavra, a próxima vez que eu acessar vai estar a outra palavra. No caso, nesse documento aqui. Se eu for abrir um documento novo, as coisas, ela volta tudo do início, tá? Agora eu vou diferenciar maiúscula de minúscula aqui na minha procura. Vamos ver o que vai acontecer quando eu pedir para localizar todas. Iracema. Ela tem uma maiúscula aqui, o restante minúsculo. Ela não encontrou nem aqui e nem aqui, tá? Se eu desmarcar agora, vou desmarcar e vou localizar todas as Iracemas. Tanto a que está escrito toda em maiúsculo, como a que está mesclado maiúsculo com minúsculo, ela veio aqui, ele veio aqui e selecionou. Para que eu faço isso, pessoal? Como eu falei, para substituir a palavra, ou fazer uma correção ortográfica aqui dentro do meu texto, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Vou tirar Iracema daqui. Somente palavras inteiras. Espera aí, antes de eu desmarcar. Na palavra consagrada, eu vou digitar só consa. E vou fazer uma procura aqui. Ele encontrou aqui, ó, consa, dentro da palavra consagrada. Se eu marcar essa caixa de diálogo aqui, ó, somente palavras inteiras, vamos ver o que vai acontecer se eu procurar de novo, ó. Eu não acho nada. Por quê? Ela tem que estar consagrada, inteira. Consagrada. Tá diferenciando maiúscula de minúscula? Não. Olha lá. Ela foi e marcou. Beleza? Vamos fazer aqui. Vou procurar aqui pela palavra guerreiro. Achei uma palavra guerreiro. Vou substituir a palavra guerreiro. Vamos supor que ela tenha 500 dentro da obra toda, né? Eu vou substituir guerreiro. Qual o sinônimo mais próximo que eu acho de guerreiro aqui? Técnico e mecânica. Puxando pro lado dos mecânicos, sempre, né? Técnico em... Deixa eu botar até em maiúsculo aqui. Técnico e mecânica. Ou técnico em eletrotécnica. Beleza? Aqui está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para substituir todos. Ou substituir, como se eu tenho um. Vamos ver o que acontece com a palavra guerreiro lá. Aqui, ó. Apaixona-se por Martins. Técnico e mecânica. Branco. Que seria aqui uma característica dele, né? Beleza, pessoal? Esse é o comando localizar e substituir. Muito importante, tá? Eu vou desfazer aqui que eu vou manter a estrutura do meu texto aqui de acordo com a estrutura inicial, para que a gente possa estar, entendeu? Evoluindo de uma forma assim, bem tranquila. E peço a vocês, vão praticando também, tá bom? Que agora nós vamos para outro comando aqui. Pessoal, uma coisa muito legal aqui no LibreOffice Writer são as tabelas, né? A formatação de tabelas, inserção de tabelas, vamos estar falando sobre isso. Eu já vou estar falando para vocês como inserir tabelas. É uma forma simples de inserir. Depois nós vamos estar formatando, vendo essas características, cor, linhas, suprimir linhas, essas coisas. Tudo vai, entendeu? Fluindo, de acordo. Não muito assim, né? Avançado, mas dentro do básico, uns toques bem interessantes aqui. Uma coisa que eu acho bem legal nas tabelas aqui do Writer
Aqui você pode estar inserindo fórmulas, entendeu? E fazendo algumas operações matemáticas, tá? Primeiro nós vamos aqui inserir tabelas, né? Você pode vir aqui, ó, pela barra de ferramentas, tá aqui, ó, só você clicar no ícone. Vou posicionar aqui minha tabela onde eu quero, vou botar lá abaixo do texto aqui. Aqui. Eu vou fazer uma tabela aqui, eu vou já deixar marcando duas colunas, né? Vamos deixar aqui por 4 linhas. 4 linhas. Aí tem 2 colunas, tem 4 linhas, certo? Vamos fazer aqui, vamos falar de cursos, né? Cursos. Nos cursos vamos botar alunos. Curso de mecânica. Vamos botar quantos alunos aqui? Vamos botar 100 alunos. Enfermagem. Vamos pôr aqui na enfermagem aqui, vamos botar o triplo de 300 alunos na enfermagem. E aqui vamos botar um total de alunos que tem lá no nosso colégio, né? Dentro, estou dando um exemplo aqui, pessoal. Exemplo didático aqui. Entre enfermagem e mecânica. Total. Deixa eu dar uma formatada aqui só para ficar melhor para a gente ver. Vou centralizar esse aqui. Cursos, alunos. Aqui nós temos total. Por enquanto tá bom, né? Se quiser eu posso vir aqui. Eu vou começar a formatar já, vamos botar essa letra aqui, só faltou um negocinho nela, vamos só tá em negrito aqui, né? A fonte, vamos mexer aqui nesse preenchimento dela. Para fazer esse destaque aqui, tá? Aqui eu centralizo também. Não, vamos deixar aqui. Total, beleza. Então eu venho aqui, pessoal, e vou inserir uma fórmula aqui. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, pessoal, ó, em tabelas, tá? Na barra de menu. E embaixo aqui, ó, vocês estão vendo várias funções que tem aqui na tabela, tá? Isso aqui seria um avançado, né? Como nós estamos no básico, vamos lá, para iniciantes, né? Depois, com o tempo, vamos mostrando mais coisas. Eu vou, ou eu aperto F2 ou só clico aqui em fórmula. Eu venho aqui, marco aonde eu quero, na célula que eu quero, tá? Porque essas operações são feitas lá no LibreOffice Calc. Nós vamos estar fazendo aqui no Writer. O Writer, pessoal, ele tem por característica ser um editor de texto, tá? Beleza? Mas se você for fazer uma tabela lá, para não ter que, às vezes, como é que eu faço aqui? Eu tenho que passar as informações, eu vou ficar na calculadora? Não, você pode utilizar direto aqui no Writer as fórmulas, beleza? Vamos lá para tabelas, fórmula. Aí ele abre aqui, pessoal, essa barra aqui de fórmula, aqui, ó. Ele já tem fórmulas aqui pré-definidas, tá? Eu vou clicar aqui, ó, nessa função, símbolo de função, pode ver, ó. Eu tenho soma, arredondar, porcentagem, raiz quadrada, potência, operadores, funções, estatísticas, funções e daí em diante, tá? Nós vamos aqui que eu quero o total de alunos que eu tenho no colégio. Eu venho aqui em soma, ele abre aqui, ó, símbolo de igual, a sum em inglês, né, que é soma, função soma ali, em inglês,
ele pede para mim marcar aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó. Quando eu marco lá, tá vendo? B2 e B3. Vocês reparem que entre B2 e B3 tem esses dois pontos, que quer dizer que é um intervalo, tá? Se eu tivesse aqui 50 aqui, 50 cursos aqui, que eu fosse, ele ia botar o intervalo de B2, que é o primeiro ali, né, porque B1 é onde está cursos de alunos, até os 100, 150, 500 mil, por aí vai, beleza? Aí o que acontece? É só eu vir aqui agora aqui, ó, em aplicar. Quando eu clico em aplicar, ó, ele vem e me dá o total de alunos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pratiquem aí também, tá? No decorrer aqui, nós vamos vendo aqui mais coisas e deve voltar aqui em tabela fazer mais algumas coisinhas, tá? Beleza? Vamos agora para a nossa próxima função aqui. Bom, pessoal, falando sobre tabela aqui e sobre fórmulas dentro de tabela, o que acontece? Vocês podem também estar importando uma planilha do Calc, do LibreOffice Calc, para dentro aqui do LibreOffice Writer, entendeu? E está fazendo todos os seus cálculos, entendeu? Aplicando as suas fórmulas aqui dentro. De repente você não quer fazer aqui pela tabela, você pode estar fazendo pelo Calc, né? Ou importando uma tabela lá, alguma planilha que você já tenha feito algum serviço lá, né? Tem os dados, você pode estar importando para cá. Como se faz isso aqui? Vocês vão ver aqui em inserir, vocês vão ver aqui em objeto OLE, que é objeto vinculado, né? Aí ele vai me perguntar qual o tipo de objeto: desenho do LibreOffice, fórmula do LibreOffice, gráfico, apresentação do LibreOffice, objetos adicionais, planilha do LibreOffice, né? Nós vamos estar importando aqui. Aí aqui eu posso criar uma nova planilha, pessoal, ou como eu disse, eu estou importando um trabalho que eu fiz lá no Calc. Eu estou trazendo para cá um trabalho de estatística, de trabalho aí de classificação de objetos, né? De almoxerifados, a gente faz lá no Calc, lista todos eles, bota o preço, bota o valor, faz um, entendeu? Vê quanto foi o custo. Aí eu vou apresentar um relatório, isso aí eu trago para cá. Eu vou apresentar e conforme lá no Calc, fica melhor se eu apresentar aqui no Writer, né? Que eu vou estar digitando, pondo as informações necessárias sobre o meu relatório, beleza? Ou até mesmo tá trazendo para cá de um MS Project, por exemplo, né? Mas isso aí é tudo com calma. Aí eu vou lá, só eu clico em OK aqui, pessoal. A minha planilha vai aparecer aqui, ó, embaixo aqui. Então um tempinho, porque, ó lá, apareceu a planilha. Aqui eu posso estar redimensionando minha planilha. E é uma planilha lá do Calc mesmo, né? Nós vamos estar fazendo uns trabalhos com Calc aqui, né? Logo. Aí vocês podem notar aqui que na planilha, deixa eu baixar aqui, ó, ele já abre aqui, ó, o Calc, bem dizer dito, né? Tudo que ela tem direito aqui, ó. Dar o exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui, eu vou digitar alguns valores aqui. 12, 55, deixa eu ver aqui, 44, aleatório. Vamos botar um total aqui embaixo aqui, só para vocês terem ideia. Vou botar aqui igual a essas fórmulas, pessoal. Elas são da tradução do inglês para o português, tá?
Então vocês podem ir direto e pôr aqui, ó, soma. Soma. Eu vou botar o intervalo que eu quero, né? Eu vou clicar, posso digitar, que aqui é A1, ou posso clicar. Se eu clicar lá, A1, posso digitar. Só que aqui o que acontece? Eu vou botar o intervalo, como eu falei lá na tabela. Se eu boto 2 pontos, eu tenho um intervalo. De A1 até onde? A3, né? De A1 até A3. Eu venho aqui e fecho meu parênteses. Se eu der Enter, ó, ele faz a soma, tá? Aí o que acontece? Eu clico fora dela, meus resultados estão aqui, ó. Beleza? Os resultados estão aqui que eu fiz na planilha. Se eu quiser voltar a fazer, ó, cliquei fora, vai ficar aqui, né? Eu quero voltar a fazer outros cálculos, só dá um duplo clique aqui dentro, ó, volta a minha planilha de novo. Tranquilidade? Facinho, né? Bom, pessoal, uma coisa muito importante aqui, não só no Writer, como outros softwares de edição de texto, são os recuos, tá? Você dominar esses recuos, os recuos de parágrafo, recuo de primeira linha, recuo à direita, recuo à esquerda, porque você, dependendo da norma que você tem que entregar, entendeu? Esse relatório ou esse trabalho na sua faculdade, existem normas. No meu caso, a faculdade onde eu cursei, no TCC, eles exigiam a norma da ABNT, né? 90% dele da ABNT, pouca coisa assim específico do que foi elaborado pela faculdade. Recuo de primeira linha, parágrafo, espaçamento entre linhas, entendeu? Então isso aí é uma coisa muito importante. Eu vou estar grifando aqui, ó, todo o parágrafo. Tá Shift, último aqui. Eu marquei todo aqui o parágrafo, né? Nós vamos começar a trabalhar com recuo. O que acontece? No recuo, nós vamos trabalhar aqui, primeiramente, recuo da primeira linha aqui, ó. Eu vou utilizar, pessoal, 3 formas para trabalhar com recuo. Vou trabalhar com a régua aqui. Na régua, essa parte de cima da régua aqui, se eu clicar nela, ela vai trabalhar com o recuo da primeira linha. Ó, quando eu ando, ele anda. Tá? Eu trabalhei muito com recuo 2,4, mais ou menos, né? 2,25, aliás, que a ABNT pede, né? Aí eu pegava, fazia assim, recuos, dessa forma aqui assim mesmo, nos parágrafos, tá? Se eu tiver errado, eu boto depois aqui embaixo o recuo da ABNT, isso, mas acho que é isso, é 2, alguma coisa. Na de baixo aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o recuo do parágrafo inteiro, ó. Se eu puxar para cá, olha o que aconteceu. Eu trouxe todo o parágrafo, o início do parágrafo, tá? Isso interessa? Interessa. Dependendo do tipo de citação que eu vou fazer no TCC, às vezes, se ela é direta, se ela é indireta, eles me pedem isso daí, na norma, tá? O tamanho da fonte e por aí em diante. Às vezes você quer fazer uma observação ao lado de uma gravura, aí é bom você estar dominando isso daqui. Eu vou voltar com ela aqui ao normal, tá aqui de novo. A outra forma aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o parágrafo direto, que é aqui, ó. Esse atalho aqui, tá? Que é essa ferramenta aqui, né? Na barra de ferramentas, esse botão aqui. Você pode reparar que toda vez que eu aumento o recuo, ó, quando eu clico, vendo? Ele tá pondo de 1 em 1 aqui esse recuo. Aqui foi meio, 9, tá? E na outra eu vou diminuir o recuo. Eu já posso estar passando aqui para vocês essa entre linhas aqui, muito importante. Eu trabalho, e no vários artigos que eu já trabalhei, que eu já fiz, elaborei, TCC que eu ajudei muitas pessoas a fazerem, né? Eu sempre utilizei, né, geralmente a norma pede isso aqui, ó, 1,5 entre linhas, ó, esse espaçamento.
e uma fonte Arial 12. Tá? Trabalhei muito com isso daqui. Formatando, eu já estou ensinando a formatação direta para vocês, tá? Essa é uma forma. E a outra é aqui, pessoal, formatar. Tá? Eu vou vir aqui em parágrafo. Ele vai estar abrindo essa janela aqui para mim. Aí aqui eu tenho tabulações capilares, alinhamentos, bordas, áreas, fluxo do texto, tá? O fluxo do texto, no caso aqui, você olhando para o seu computador, da sua mão esquerda, da esquerda para a direita, que é o fluxo normal que ele vai formando os parágrafos. Aqui, pessoal, eu posso estar fazendo os recuos, né? Que nós estamos falando do recuo. A sua esquerda que é antes do texto, né? Vamos supor, 2, bota 2,5 para dar um espaço, porque às vezes a pessoa vai estar catalogando aquilo ali, está pondo numa prancheta, então precisa de um espaço onde vai estar pondo os grampos, entendeu? Então esse espaço aqui de início daqui fica maior para isso, para não pegar entre as letras ali, né? Depois do texto, além do parágrafo, vamos supor, se eu botar aqui, ó, 3, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu for por aqui, ó. Tá vendo aqui como ele tá andando para cá? Vou botar 3. Aí depois do texto, de lá, menos não, tem que ser mais aqui. Vamos botar 1 que seja, entendeu? Aí a primeira linha, eu venho aqui e boto 2, tá? 2,4, vamos supor, que vai ser o primeira linha minha ali, né? Vai ser o recuo que eu tenho que estar ali com ela. Aí eu posso botar lá automático, toda vez que eu for fazendo isso, ele já vai estar já configurado, entendeu? Aqui, o espaçamento acima do parágrafo, pessoal, de um parágrafo para outro, qual é o espaço que vai ter? Eles vão estar de 1,5 só, igual entre linhas, ou eu vou estar deixando isso bem nítido, que eu estou saindo de um parágrafo para outro. Eu posso botar com 2, que já vai dar uma diferença entre linhas, entendeu? Aí quando termina o parágrafo, embaixo também ele tem que respeitar, só pode iniciar o parágrafo depois de tanto, beleza? Essas são as formas, pessoal, de trabalhar o recuo dos seus parágrafos, tá? Muito importante pra gente aqui. Eu não quis configurar ele agora não, porque eu só estou passando, né, a vocês. Mas se eu for trabalhar aqui com ele, se eu for fazer um artigo, fazer alguma coisa, eu vou primeiramente configurar o meu parágrafo e aí o meu trabalho vai fluir. O que que acontece? Eu vou estar otimizando o meu trabalho aqui dessa forma, tá? Que é a ideia. A ideia dessas ferramentas e desses atalhos de trabalho é para você otimizar, deixar o trabalho melhor, porque às vezes é um trabalho muito árduo, igual uma tese mesmo, né? Se for defender uma tese, TCC geralmente eles aceitam aí 30 páginas, mas uma tese é 120, 200 páginas, entendeu? Você tem que digitar muita coisa, então você tem que estar, sabe, assim, apto para você estar fazendo esse tipo de coisa, otimizando para que não te gere estresse no trabalho, senão não flui, entendeu? Aquilo vai te cansar de uma forma que não vai sair nada. E se sair, sai pouca coisa, beleza? Bom, pessoal, dependendo do trabalho também que vocês estejam desenvolvendo, vocês vão precisar estar numerando, né, linhas, parágrafos. Então, aqui na nossa barra de ferramentas aqui, deixa eu só multiplicar esse parágrafo aqui. Deixa eu copiar ele aqui, para que vocês tenham uma ideia aqui. Só peguei o mesmo aqui, né, e fui aumentando ele. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou grifar todo ele, essa parte aqui, inclusive aqui eu copiei, e vou vir aqui na barra de ferramentas, pessoal, clicar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, alternar linhas numeradas, né? Quando eu clico aqui, ele me dá várias opções de eu estar marcando isso aí, ó, com letras maiúsculas, letras minúsculas, né?
outras numerações. Eu posso estar vendo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo? Números, subnúmeros, né? Classes dele. Aí marcadores, numeração, aqui, marcadores, ó, tipos de marcadores, numeração, tal, isso aqui. Em romano, eu posso, se eu clicar aqui, ó, eu vou aplicar ele aqui, ó. E algarismo romano, tá? Aqui, na hora que eu... Espera aí que eu vou ter que abrir aqui, mais uma aqui. Deixa eu só voltar aqui para me ver um negócio aqui. Era para me ter 3 parágrafos aqui, eu acho que eu... Foi aqui, ó. Era para me ter dado um enter aqui para abrir mais um parágrafo aqui, ele não abriu. Então eu vou aqui de novo. Tá grifando aqui, ó. Agora eu vou pôr em números aqui pra gente estar vendo aqui essa aplicação. Deixa eu botar assim, para ficar mais... Tá vendo, pessoal? Todo parágrafo aqui foi numerado. Eu posso estar vindo aqui também, ó, marcando ele aqui, vindo aqui em formatar, marca e numeração, tá vendo? Ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui comigo. Ele vai estar me dando esses exemplos novamente. Beleza, pessoal? Depender, como eu falei, ó, tá vendo? Isso aqui é muito utilizado no TCC. Você vai botar aqui o título. Esse aqui é o subtítulo. Aí dentro do subtítulo você vai desenvolver outros, vai abordar aquele mesmo assunto. Aí cada parágrafo tem que estar numerado. Porque lá no sumário você tem que, no início do seu trabalho, né, de pesquisa, você tem que ter o sumário e tem que estar especificado isso daí, essa numeração deles, entendeu? Aonde você vai estar fazendo pesquisa. Eu faço um sumário mesmo automático. Muitas pessoas fazem, que você só de você clicar ele já te lança, entendeu? Dentro da obra para onde você, o local específico, tá? Então é importante tá fazendo isso daqui, beleza? Eu saí aqui e vamos para o próximo comando. Pessoal, outro recurso aqui interessante que nós temos no LibreOffice Writer é clonar formatação. Às vezes você formata um cabeçalho de um texto, né? Aí você quer manter aquela formatação em outros cabeçalhos, entendeu? Ou linhas de chamada, né? A gente fala, fazendo a linha de chamada aqui no texto, um tema. Aí eu vou abrir aquele, dar um nome, aí todos os outros, né? Eu quero manter aquela formatação. Ou no caso aqui, como eu estou com essa tabela aqui aberta aqui de cursos, alunos, deixa eu mudar a formatação dela aqui para deixar uma formatação bem mais chamativa para vocês entenderem. Eu vou pegar a palavra cursos aqui e vou mudar. Eu vou botar ela em Arial, só que olha só, em vez de 12, eu vou botar ela em 20. Olha o tamanho que ela ficou. E vou mudar também aqui a cor desse texto. Eu quero um texto mais chamativo. Vermelhão, sim. Beleza. Aí eu quero isso daí para todas essas palavras que estão aqui, ó, dentro desse lado aqui dessa minha tabela, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, grifo ela. Eu tenho aqui o botão, ó, clonar formatação. Aí eu clico em clonar formatação. Vai aparecer essa latinha de tinta aí com uma tintazinha, né? Escorrendo ali. Eu venho na frase que eu quero, palavra que eu quero e clico, ó. O que aconteceu? Clonou a formatação, não a palavra. Ela ficou com a mesma formatação. Se eu quiser fazer enfermagem, já não faz, ele não está ativo. Ele só ficou ativo para uma ação, né? Mas eu tenho como contornar isso daqui. Eu venho aqui, ó, seleciono ele, eu venho aqui de novo, mas agora eu dou um duplo clique, ó. 1, 2. Reparem bem, ó. Eu vou vir em enfermagem.
Vê que ele não marcou lá. Duplo clique, tá ela aqui. Eu vou vir aqui em enfermagem. Olha a minha latinha lá, não saiu. Continua ali. Total. E assim, ó, sucessivamente. Aonde eu for clicando, eu mantenho essa formatação, tá? Beleza? Tranquilo também essa função, né, pessoal? Eu clico nela aqui de novo, eu saio dela, eu desmarquei ela, tá? Eu vou deixar o nosso texto aqui para lembrar que a gente estava mexendo nele. Mais um comando que nós temos aqui é o comando, eu vou passar para vocês, é o comando navegador, pessoal. O que que ele faz? Ele vai navegar entre as páginas, vai te facilitar você ir até a determinada página, né? Como eu falei, eu posso ter um sumário eletrônico, né? Onde eu clicando no sumário, o sumário já me remete até a página que eu quero, o assunto, né? Ele me remete, né, como eu disse, até o assunto, ou a página, né, que eu quero ali. Então, no sumário. Mas eu tenho também aqui um botão, né, uma função navegador. É aqui, ó. Mas antes eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou dar aqui um Ctrl A. Vou selecionar aqui. Vou marcar o Ctrl A. Eu vou estar fazendo uma cópia dele, que eu quero que vocês me entendam aqui, que eu preciso de várias páginas aqui, entendeu? Para mim estar dando esse exemplo. Ó. Se eu olhar aqui agora, se eu vim aqui na barra de status, eu tenho 7 páginas, ó. Tá? Eu não tenho mais uma, beleza? Eu posso vir aqui na barra de rolagem, ficar procurando. Agora você imagina se eu tiver um livro aqui em PDF, 200 páginas, 300, né? Se eu tiver aqui o espírito das leis aqui, né? 2 livros assim, uma espessura assim, né? Barão de Montesquieu, né? Como que eu faço aqui para me encontrar? Então, não posso estar aqui na barra de rolagem. Eu venho aqui nesse botão, está aqui, ó, do lado aqui. O navegador, ele me abre esse comando, essa janelinha de comandos aqui, só. Aqui ele está me mostrando que ele está na página 7, tá? Mas se eu vir aqui, ó, posso vir aqui e botar na página 1. Eu dou um Enter. Ele me mandou aqui para a primeira página. Vocês podem reparar aqui na barra de status, ó, 1 de 7. Tá? Eu vou pegar 3. Ele me mandou para a página 3. Ah, como é que você sabe que é 3? Simples. Eu venho aqui e vou mudar todo esse aqui. Eu vou deixar ele todo assim, certo? Eu volto aqui, eu vou jogar na 1 aqui agora. Na 1, o primeiro parágrafo não está em vermelho, né? Ele está lá na 3. Dá para você ver que ele vai me lançar direto para lá. 3. Aqui é a página 3, beleza? Ele me lança direto. Ele poderia me lançar para a página 150, pela página 280, tá? É uma otimização, como eu falo, né? Você está otimizando. E aqui, ó, pode estar por tabelas, objetos vinculados, imagens, tá? Aqui eu marquei por páginas, ó, tá vendo? Mas se eu abrir, ó, por nota de rodapé, quadro de texto, por desenho, por controle, ele faz essa pesquisa dentro do projeto todo, toda a obra, tá? Ele me remete direto onde eu quero. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui, eu vou ter que estar encerrando ele, essa parte do aprendizado por aqui, porque o vídeo está ficando muito extenso. Essa parte eu vou denominar de parte 1, né, que vai ser LibreOffice Writer para iniciantes, parte 1. Por que eu boto sempre para iniciantes? É porque é para iniciante mesmo. Se você é um expert, se você já sabe, não é que eu estou falando para você não ver meu vídeo. É porque tem necessidade, se você sabe. Entendeu? Porque tem pessoas que vêm só para criticar. Então não precisa vir, não.
Aqui é pra galera que tá aprendendo, igual eu tô aprendendo, tô praticando, tem outros que tá aprendendo. Aí ele quer ver aqui, entendeu? Tem os meus alunos. Beleza, pessoal? Não tô sendo desagradável, não. É porque poupa até o seu tempo. Porque o tempo que a pessoa perde para estar criticando uma coisa, com crítica que não é construtiva, ele está perdendo o tempo dele. Entendeu? Isso aqui é para iniciantes, para o pessoal que está aprendendo. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Onde vai estar lá, né? LibreOffice Writer para iniciantes, parte 2. Onde eu vou estar fazendo mais outro vídeo numa extensão dessa ou até maior, que tem muito comando aqui. Beleza? Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no meu canal, tá? Deixar o seu like aí, o seu comentário, porque é muito importante para mim. Porque às vezes você fala, ó, Beto, eu gostaria de tal assunto e você não abordou aí. Se eu não souber, eu vou procurar, vou pesquisar, entendeu? Porque tem várias fontes de pesquisas, muitos autores, outros vídeos aí no YouTube mesmo, né? Cursos, muito bom, tem profissionais assim ensinando maravilhosamente, tá? Eu até recomendo vocês a pesquisarem em outras fontes, porque é muito bom você dominar uma ferramenta dessa, tá? Porque a sua qualificação profissional só tende a... Beleza, pessoal? Então é isso aí, se inscrevam no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo. Um abraço.